Muito bem, irmãos. Convido os irmãos já a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 1 a 8. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Eu queria começar a pregação, a mensagem de hoje, dando destaque para algo que provavelmente os irmãos já presenciaram, ou que talvez até mesmo tenham passado por isso. Geralmente, quando a gente vai em algum supermercado, apesar que aqui em Campina da Lagoa eu não notei muito isso, porque os supermercados têm estacionamentos pequenos. Mas em cidades que existem estacionamentos maiores, é muito comum a gente sempre ver carrinho do supermercado espalhado para todo lado no meio do estacionamento. E alguns eles ficam tão certinho assim na vaga que a gente acha, nossa, esse cara que estava dirigindo aí estava espaçoso, né? Espaçoso com carrinho de supermercado. E provavelmente alguns dos irmãos já devem ter visto, enquanto uma pessoa está com um carrinho de supermercado, terminando de colocar as compras dentro do porta-mala do carro, uma pessoa pega o carrinho e fala, eu vou levar o carrinho lá de volta onde a gente pegou. E a outra pessoa que estava descarregando no carro as compras, ele diz assim, para com isso, deixa o carrinho do supermercado aí. É para isso que serve o cara ali do supermercado. O rapaz que trabalha aqui no estacionamento, ele recebe para isso. Ou ainda, não, deixa aí, deixa o carrinho aí, que é para dar emprego para o pessoal que está precisando aí para trabalhar no supermercado. De maneira parecida, provavelmente quando alguns irmãos tiveram a oportunidade de ir em algum shopping, na praça de alimentação acontece a mesma coisa. Tem as bandejas que a gente recebe a comida lá, quando a gente vai pedir o fast food ou alguma coisa, algum lugar que a gente vai comer. E ao invés de a gente pegar as coisas da bandeja, jogar fora e colocar a bandeja num lugar que é específico para ela, o que acontece? A gente trata o pessoal da limpeza do shopping da mesma maneira que a gente trata aquele cara que recolhe o carrinho do supermercado. A gente fala, deixa essa bandeja aí, porque tem gente que está recebendo para pegar, para recolher essa bandeja. A gente estava vendo até agora, mais especificamente na última semana, no capítulo 11 de Romanos, e nesse comecinho também do capítulo 12, a gente estava vendo que o apóstolo Paulo nos leva a refletir sobre o que é uma adoração e um louvor verdadeiros. Nós aprendemos que o louvor e a adoração genuína, pelo menos aqui no culto, tem muito mais a ver com o demonstrar, dedicar amor a Deus por meio das nossas canções que entoamos no culto, do que simplesmente cantar músicas aqui, nesse momento que nós temos aqui. E o apóstolo Paulo ainda vai além, especialmente aqui
a partir do verso 5, perdão, a partir do verso 3 que a gente estava lendo. O que o apóstolo Paulo diz é que o culto, a adoração, o louvor, vai muito além daquilo que nós fazemos aqui no momento de culto. O culto verdadeiro, a adoração verdadeira, tem a ver com toda a nossa vida. Toda a nossa vida, cada momento dela, é um culto a Deus. O louvor e a adoração não é dedicado apenas a esse momento que tivemos há pouco no culto. Ela toda adoração, todo culto, todo louvor é realizado através das nossas ações, através da maneira como vivemos. E se nós amamos e louvamos a Deus de verdade, se nós realmente somos invadidos e cheios pelo amor de Deus, o que deveria acontecer conosco é transbordarmos de alegria, transbordarmos desse amor, de modo que esse amor respingue em cada canto do nosso ser. Mas, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, especialmente ali no começo que a gente viu, ele está dizendo para nós não nos conformarmos com este século. Ou seja, se nós amamos a Deus verdadeiramente e esse amor transborda para cada área da nossa vida, nosso coração, ele não vai ser igual ao das pessoas que não conhecem a Cristo. E como é a mente, a vida daqueles que não conhecem a Cristo? Ou como é a vida, a mente das pessoas deste século? O que a cultura ensina para a gente? No sentido, o que a cultura quer contaminar os nossos corações? Com o que ela quer contaminar os nossos corações? De modo que nós não sejamos de fato discípulos de Cristo ou não pareçamos mais com Ele. Se os irmãos se lembrarem desse exemplo que a gente viu agora, que eu falei a respeito da questão do carrinho do supermercado, da bandeja do shopping, o que a gente pode tirar de lição desses exemplos é que o mundo, a cultura, o pensamento das pessoas é muito mais centrado em ser servido. Isso é algo que eu estou sempre falando aqui, batendo na tecla, mas é basicamente isso que Cristo nos ensina, a servir, e é por isso que eu estou sempre trazendo vários exemplos a respeito disso, e é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. A mentalidade da cultura atual é querer sempre ser o melhor, é sempre querer ser servido, é sempre fazer por merecer ou só tratar a outra pessoa a partir daquilo que ela fez. Ou seja, para eu poder tratar bem uma outra pessoa, ela tem que merecer. Ela tem que se comportar certinho da maneira que eu quero que ela se comporte. Ou seja, a mentalidade do mundo é sempre orientada para mim mesmo. Sempre eu e eu. Nunca você. E o que, como discípulos de Cristo, deveríamos pensar, refletir a respeito dessa situação que temos, é que nós deveríamos, pelo menos, se quisermos demonstrar o amor de Cristo, ser gentis com as pessoas que nos servem. Então, diante de uma situação dessa que provavelmente algumas vezes nós podemos nos pegar pensando dessa maneira, ou alguém que nós gostamos e amamos acaba realizando um ato desse, a gente precisa refletir, nem que seja um pouco, pensando: será que essa pessoa aqui, no caso, que está trabalhando nessa lua de rachar o coco, de tão quente aqui, recolhendo vários carrinhos de supermercado, ou essa pessoa que está aqui o dia inteiro, recolhendo inúmeras bandejas, limpando, jogando coisa no lixo, carregando o lixo de um lado para outro, limpando mesas, abrindo espaço para que mais pessoas possam chegar, será que essa pessoa
não mereceria, mesmo que por gentileza, sem fazer por merecer nada, um pequeno alívio no dia dela? Será que não ajudaria o dia dela se eu simplesmente pegasse meu carrinho e levasse de volta aonde eu peguei esse carrinho, mais especificamente no lugar adequado para isso? Será que eu não aliviaria um pouco o dia, daria um pouco de descanso, mesmo que seja um pouco, para aquela pessoa que está limpando mesa o dia inteiro? Veja, é uma coisa muito simples, muito pequena. E nós, porém, quando nós estamos com a nossa vida, a nossa mentalidade como aos que não conhecem a Cristo, nem o amor de Cristo, nós preferimos, se esse for o caso, deixar para lá a pessoa que se vira, é trabalho dela. Veja, irmãos, com esse pensamento, com essa mentalidade, nós estamos apenas demonstrando que nós não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos o fardo, ou o tamanho, o peso do fardo que Jesus tirou de nossos ombros quando Ele morreu na cruz por nós. Nós não entendemos. Quando fazemos esse tipo de coisa, a gente não entendeu o Evangelho. Outra coisa muito interessante da gente notar é que muitas vezes contamina o nosso coração, mas a gente não percebe. Como é essa questão do prestígio, de querer desejar sempre poder, influência, dinheiro. Tem uma história que eu fiquei sabendo, numa escola dominical. Uma professora estava dando aula para as crianças e ela pergunta para todos o que essas crianças queriam ser quando elas crescessem. E uma criança levanta a mão e fala: eu quero ser médico. Levanta a mão na hora. E a professora toda orgulhosa, satisfeita: ah, que bom, você quer ser médico, você quer salvar as pessoas, quer ajudar elas, né? A criança responde: não, eu quero ser médico para ganhar dinheiro. Veja, se a criança está falando isso, provavelmente o pai ou os pais têm a mesma mentalidade. E os pais provavelmente são da igreja. E os amigos desses pais também são da igreja. Provavelmente eles têm um pensamento muito parecido. Ou seja, será que nós estamos realmente entendendo o Evangelho? Será que nós estamos realmente entendendo o que significou o sacrifício de Cristo em nosso lugar? A liberdade que Ele nos dá? O livramento do pecado? Mais ainda, embora não pareça tanto, ultimamente, depois da pandemia, aumentou o número de casos de pessoas que querem estudar e trabalhar na área de saúde. Mas antes disso, eu cheguei a ver em algum lugar que os trabalhos específicos na área de saúde, pelo menos algumas áreas, estavam em declínio. As pessoas não queriam trabalhar na área de saúde. E se os irmãos se lembrarem, provavelmente viram em alguns casos na televisão, a gente tem muitos casos de idosos que são deixados de lado, maltratados, não são bem cuidados. No transporte público, muitas vezes o motorista ele fecha a porta antes de o velhinho poder subir, ou nem espera: tá, tem um velhinho ali, eu vou embora, não vou parar o ônibus porque ele vai me consumir muito tempo. O que é isso senão um desprezo? Não, vai me atrapalhar a vida, eu preciso resolver minha vida da maneira que eu preciso. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, não tenho tempo para cuidar das outras pessoas. E não sei se os irmãos sabem, o cuidado, esse trabalho de, por exemplo, envolvendo enfermagem, trabalho com idosos, está começando a ficar mais aquecido esse mercado. O pessoal está começando a buscar mais esse tipo de ofício, de trabalho. Por que isso? Certamente não é por bondade, certamente não é porque as pessoas começaram a se despertar para a importância de valorizar os próprios pais e avós. Por que isso então?
Porque a humanidade está se defrontando pela primeira vez na história com um problema de envelhecimento da população. As pessoas, as cidades, os países estão envelhecendo. Não estamos tendo mais crianças para continuar a população a crescer, né? Não está permitindo isso. Então, o que acontece? Como tem mais pessoas envelhecendo, tem mais pessoas também com dinheiro precisando de algum serviço específico para eles. As pessoas estão servindo mais idosos e provavelmente vão servir ainda mais. Não é por caridade, não é por amor, não é por carinho. É por dinheiro. Puro e simples dinheiro. Interesse. Não é por generosidade. O que a gente tem que fazer contra essas coisas, então? Como é que a gente combate, pelo menos em nossos corações, esse sentimento de presunção que a gente tem de querer sempre ser servido, ou esse sentimento de indiferença que não ganho nada com isso, então não me interessa. Como é que a gente combate esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento em nossos corações? A advertência que o apóstolo Paulo nos dá, ali a partir do verso 3, é de pensarmos com moderação e sobriedade a respeito de nós mesmos. Ao invés de a gente pensar que a gente merece tudo e que todos precisam servir a gente e dar o que é bom e do melhor, a gente precisa baixar a bola. Antes de tudo, como discípulos de Cristo, precisamos olhar para a cruz de Cristo e entender que, se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos condenados. Ao olhar para Cristo, o seu sacrifício, a gente precisa nos lembrar que nós não somos nada. Nós não merecemos nada. O que nós recebemos é por graça e misericórdia. E por isso, precisamos aprender a nos submeter. Precisamos aprender a servir. De uma maneira diferente, e eu acho que é muito importante tocar nesse assunto, quando o apóstolo Paulo nos diz para pensarmos com moderação, com sobriedade a respeito de nós, não serve apenas para nós baixarmos a bola. Serve também para nós nos consolarmos. Veja, um outro problema que nós temos muito recorrente na nossa época, especialmente por conta também da pandemia, é que tem muitas pessoas que estão com problemas de depressão, muitas pessoas que estão tendo dificuldade, especialmente crianças, de se adaptar a uma vida social novamente. Para além disso, existem muitas pessoas que estão abandonadas, que estão isoladas umas das outras, que não recebem nenhum tipo de atenção. Posso citar até os próprios idosos que a gente falou agora há pouco. Ninguém se importa com elas. E que o que o apóstolo Paulo nos diz aqui serve também para essas pessoas. Pensar com moderação nesses casos significa também olhar para a cruz de Cristo, mas entender que Cristo morreu por você porque Ele te ama. Você não está abandonado. Você pode estar passando por dificuldade, mas Cristo entende a sua dor. E é por isso que Ele morreu por você. Você não é inútil, você tem função para Deus. Deus quer te usar. Pessoas podem ter te magoado, pessoas podem ter te levado de alguma forma a sair da igreja por algum tipo de mágoa, de briga, de confusão. Mas o que o apóstolo Paulo fala nesse sentido para nós, para as pessoas que têm
esse sentimento de inutilidade, de abandono, é que Deus te ama. E Ele morreu por você. E Ele quer te usar de uma maneira. Ninguém é inútil, ninguém é abandonado. Caminhando então para o final, o apóstolo Paulo, ele cita então uma lista de dons. E é importante mostrar aqui, por que ele mostra essa lista de dons. Essa lista de dons é para demonstrar tanto para aquele que é muito soberbo, quanto para aquele que está se sentindo abandonado, que ambos têm funcionalidade no reino de Deus, mas ambos têm que tratar o próprio pecado para poder, finalmente, de alguma forma, enxergar a função dele no reino de Deus. E aqui eu vou fazer um alerta muito importante, que a lista que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, aliás, não é nem referente exatamente à lista que o apóstolo Paulo está dizendo, mas tem relação, é que não querer servir a Deus, ou mais, não querer colocar o seu dom em prática, o talento que Deus te deu em prática, significa resistir ao Espírito Santo. Significa rejeitar a Deus. Então, quando a gente está muito soberbo, e a gente não consegue nem mesmo enxergar os nossos dons, ou, em piores casos, a gente sabe qual é o nosso dom, mas preferimos não colocar a serviço do avanço do reino, mas sim para servir a mim mesmo, ganhar algum tipo de retorno, algum tipo de interesse a partir daquilo que Deus me deu. Isso é resistir ao Espírito Santo. Não desejar servir ao irmão, não desejar servir ao próximo, isso é resistir ao Espírito Santo. É rejeitar o sacrifício que Jesus fez por você, porque provavelmente não entendeu muito bem o que significa realmente o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus. Quando nós percebemos o que Jesus fez por nós, a gente entra na sintonia correta e a gente começa a perceber qual é o nosso dom, aí sim a gente consegue enxergar com tranquilidade, com clareza, o que é o meu papel, qual é o meu papel no reino, e também qual é o papel do meu irmão, do meu próximo, também no reino. Eu não vou tratar ele mais com desdém, nem vou tratar ele como se fosse meu empregado, eu vou tratar ele como se fosse meu irmão. Eu vou tratar ele como alguém que está colaborando junto comigo para o avanço do reino. E quais são os dons? Eu vou pegar uma versão diferente, a nova versão transformadora, e eu vou fazer a leitura nela aqui a partir do verso 6, se os irmãos quiserem acompanhar. Diz assim nessa versão: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Profetizar nos tempos de hoje tem muito a ver com pregação. Pregação do Evangelho, pregação a partir das Escrituras. Ok? Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Provavelmente os irmãos vão estar aí na versão de vocês, algumas versões vão estar escrito ministério, talvez até diaconia. Esse dom tem a ver com serviço propriamente dito, com trabalho prático. A pessoa se doa para servir de maneira prática as outras pessoas. Se for mestre, ensine bem, professor. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Algumas versões vai estar exortação, ou seja, dar ânimo, encorajamento, suporte, aconselhamento. Isso também é dom de Deus. É presente que Deus dá às pessoas para poder auxiliar e permitir que ajude, dê ânimo às pessoas que estão mais desanimadas, que estão passando por dificuldade. Tudo isso dentro do corpo de Cristo. Tudo para fazer o reino avançar.
Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Contribuição, generosidade. Você tem a habilidade de ganhar dinheiro? Provavelmente, pode ser que seu dom também seja doar. Dar de maneira pródiga. Pródiga é sempre no sentido de dar com abundância. Generosidade. Se for o dom de contribuir com generosidade, se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Liderança, governo, administração, gerenciamento. Tem a ver também com inspirar as pessoas a ir para um caminho determinado, para um caminho que avance o reino também. Tudo isso aqui é principalmente para avançar o reino de Deus, mas não somente o reino de Deus. Tem a ver também com servir as pessoas à sua volta. Se você tem o dom de liderança, faça-o com sabedoria, com esforço, faça-o com cuidado e com responsabilidade que esse dom lhe exige. E por fim, se for o dom de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Misericórdia é cuidado com o desamparado, com o doente, com o abandonado, com o idoso, com todo aquele que está à margem da sociedade. Tudo isso aqui, todos esses dons, são presentes que Deus dá para as pessoas, para que elas possam, à própria maneira, demonstrar o amor de Deus. Nós, como igreja, somos corpo de Cristo, porque nós somos representantes de Cristo na terra. A igreja. Todo lugar que nós formos, nós precisamos agir como Jesus Cristo, levando amor, misericórdia e exercendo esses dons que Ele nos dá de maneira individual para justamente permitir que as pessoas vejam o amor, a graça e quem Deus realmente é. Esse é o nosso trabalho, esse é o esforço que devemos fazer como discípulos de Cristo, como igreja. Entender que sem os nossos irmãos, eu não posso exercer um ministério digno. E ao mesmo tempo eu tenho que entender que os outros irmãos também precisam de mim para poder operar como uma máquina, como um corpo, como a igreja de Cristo. Ninguém sozinho consegue fazer nada. E se está sozinho, é porque não entendeu o Evangelho. O Evangelho é comunidade. O Evangelho é união. O Evangelho é demonstração do amor através dos múltiplos dons que Deus dá à sua igreja, para que exerçamos de maneira amorosa. Convido os irmãos, então, da equipe de louvor para vir à frente. Enquanto isso, eu vou fazendo uma oração para podermos louvar e refletir um pouco a respeito do que refletimos, pensamos hoje. Bondoso Deus e eterno Pai, nós, Senhor, pedimos que o Senhor esteja abrindo nossos olhos para que possamos entender qual é, ó Deus, nosso dom, qual é a nossa função no seu corpo, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos impeça de termos corações arrogantes, vaidosos, presunçosos, ó Deus, corações que só desejam aparecer, corações que só desejam fazer favor ou fazer algo quando esperamos algo em troca daquele que está nos ajudando, Deus. Impede-nos de pensar dessa maneira. E da mesma forma, Deus, não nos permita, Senhor, desanimar porque estamos um pouco afastados dos outros irmãos, ou, no caso, estamos sensíveis, estamos tristes por conta de como alguns irmãos nos trataram, como alguns irmãos nos deram as costas ao invés de estenderem a mão. Deus, nos ajuda, Senhor, a perdoar e, acima de tudo, a enxergar o seu amor por nós na cruz de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos integrarmos ao corpo de Cristo. Nos ajuda a entender que nós somos um órgão
no meio de um grande corpo que tem vários órgãos e que sozinhos, individualmente, esses órgãos, esses membros, não são capazes de fazer nada, Deus, porque dependem sempre uns dos outros. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sensibilizando nossos corações para, quando enxergarmos alguém em dificuldade, enxergarmos alguém em desamparo, enxergarmos até mesmo coisas na igreja que nós gostaríamos que alguém estivesse trabalhando, resolvendo aquele problema, desperta, Senhor, nesse momento, a sensibilidade para perceber que provavelmente eu estou sendo chamado para aquele trabalho, Deus. Quando vimos problemas, quando vimos coisas a serem resolvidas, que nós nos despertemos, Senhor, para agir naquela área que o Senhor está nos chamando, nos permitindo enxergar, Deus. Que provavelmente muitos outros irmãos não enxergaram, porque o Senhor deu outros dons a eles. Capacidade de enxergar outras coisas. Tudo isso para enriquecer o seu reino. Pedimos, Senhor, que esteja conosco. Pedimos tudo isso a Deus, em nome de Jesus. Amém.